Salve, salve, massa atleticana! Meu nome é Henrique Vilar, sejam todos bem-vindos ao canal Eu Acredito e a partir desse momento eu vou trazer para vocês as últimas notícias do Galo, começando pelo Santino Andino do Godoy Cruz. Pois é, o jornalista Jorge Nicola trouxe um vídeo falando sobre a possibilidade do Atlético contratar o jogador, inclusive tem informação importante sobre a postura do Galo no mercado da bola e também o que nós do canal Eu Acredito conseguimos apurar com uma pessoa da diretoria do Atlético sobre o possível interesse do Galo no jogador. Não é uma informação nova, mas vou trazer para vocês porque não tem tanto tempo que a gente conseguiu essa informação, tá? Vou trazer para vocês também uma declaração forte do Hulk, não menos importante, é tudo sobre a derrota do Galo ontem para a equipe do Bragantino e o Sampaoli, que revelou preocupações, beleza? Vem comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer para vocês todas essas informações, mas antes, é importante você que já faz parte da família Canal Eu Acredito, chegar deixando o like na confiança, que é o like de quem já conhece a qualidade do nosso trabalho, quem confia no trabalho do canal Eu Acredito. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal Eu Acredito, aqui embaixo, ó, tem o botãozão de inscreva-se, bora clicar nele agora, clica no sininho e seleciona todos para você não perder nenhuma notícia do Galão da Massa, beleza? Já vai deixando o like, ó. Vamos falar então ontem da derrota do Galo, porque ontem o Atlético encarou a equipe do Bragantino, né, numa partida aí que tinha tudo para dar certo, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo aberto, onde a gente viu ali fraquezas do Atlético, principalmente com relação ao sistema defensivo. Eu falei inclusive ontem no intervalo que o Atlético tinha ali algumas deficiências defensivas e isso me preocupou demais. Pode botar, Betinha, a manchete na tela. Isso me preocupou demais ontem durante, né, a partida, porque o Atlético ali no primeiro tempo conseguiu chegar algumas vezes. Teve até aquela bola do Dudu no Bernat, que o Bernat tentou dar um balão ali, foi uma situação meio estranha, né? Não consegui entender muito bem ali a movimentação do Bernat, mas de toda forma o Atlético ali teve algumas oportunidades. Eu falei no intervalo, não tá tão difícil o Atlético vencer esse jogo. O que falta o Atlético fazer para conseguir trazer essa vitória? É o Atlético melhorar um pouquinho ali da estrutura defensiva e aí numa bola ali o Atlético também sabia aproveitar as oportunidades, não fazer como o Bernat fez no primeiro tempo. Entretanto, o que o Sampaoli fez no intervalo foi justamente o oposto. Eu falei, alterações que eu faria, talvez a entrada do Scarpa no lugar do Bernat, que não fazia um bom jogo, e também a entrada do Alexander no lugar do Igor Gomes, justamente para sanar essa fragilidade defensiva do Atlético, que é preocupante, né? Entretanto, o que o Sampaoli fez foi exatamente o contrário. O único jogador de marcação que ele tinha no meio de campo ali, que era o Fausto Vera, ele tirou o jogador para colocar nada mais, nada menos ali que o Alexander. E aí o Atlético, que já era exposto defensivamente, passou a ficar ainda mais exposto, né, no jogo. Inclusive, deixa eu trazer para vocês a escalação aqui para quem está participando com a gente. Vou colocar na tela aqui, ó. Tá na tela para vocês aí a escalação para você que não viu a escalação do Galo ontem poder acompanhar. Ontem o Atlético foi praticamente com o mesmo time, né, que encarou a equipe do Fortaleza, salvo a entrada aí do Fausto Vera no lugar do Alexander, mas os demais jogadores foram os mesmos, né? Então a gente viu o Atlético ontem tendo muita qualidade ofensiva, chegando em alguns momentos ali até com tranquilidade, muita transição. Tá bonito de ver o Atlético jogar, tá? Mas o Atlético acaba se perdendo justamente por conta da fragilidade defensiva que acaba aí atrapalhando demais o time. Então, no segundo tempo, o Bragantino voltou pressionando da mesma forma que no primeiro tempo, entretanto, com o Atlético tendo um poder de marcação inferior ao que teve no primeiro tempo. No primeiro tempo já não foi bom, né? Ali o poder de marcação do Atlético. E no segundo tempo o Atlético ainda volta mais frágil. Aí foi o suficiente para o Bragantino fazer 2 gols no Atlético, conseguir construir essa vitória até com certa tranquilidade, né? Para o nosso desespero, porque o Atlético, às vésperas de uma decisão da Copa Sul-Americana, passa a ter um time extremamente vulnerável. Bom, deixa eu trazer aqui ele, Jorge Sampaoli, falando aí, né, desta derrota do Atlético e falando sobre o que ele enxergou no jogo de ontem. Vamos ouvir aí o nosso treinador, Jorge Sampaoli. Sí, yo creo que, como usted analiza está bien, yo creo que el primer tiempo fue parejo, creo que tuvimos chances claras también en el segundo tiempo, antes de que ellos conviertan, en una pelota que sale de nuestro golero, vuelve y nos convierte en un gol en el mejor momento nuestro, porque habíamos ahorrado 2 goles, uno con Bernardo, uno con Dudú, y viene enseguida la pelota detenida y nos convierten, y ahí bueno, el partido se empezó a complicar. Después tuvimos un jugador menos.
lo que yo destaco del equipo, más allá de la derrota, es que aún con un jugador menos y no teniendo por ahí la posibilidad de generar situaciones en desventaja anímica por el resultado, fue a buscar, una cosa que no bajó nunca la cabeza, y eso es lo que más destaco en un partido donde se decidió por una acción del rival que nos convirtió en un momento de mucha paridad. Yo creo que el que sea el gol primero iba a tener mucha chance de ganar el partido, en un partido muy cerrado. Bueno, ellos lo hicieron, lo convirtieron, y nosotros intentaremos mejorar algunas acciones que seguramente de cara a la final tendrán que ser corrigidas. Tá aí, né, a fala do Jorge Sampaoli sobre essa derrota aí do Atlético. O áudio voltou para vocês aí, gente. Betinho, depois só me dá o feedback aqui para ver se eu aprendi a mexer no áudio, porque ontem a gente teve falhas aí no áudio. Oi? E a minha voltou também? A pergunta foi essa. Se o meu áudio voltou. Confirma aí se meu áudio voltou certinho. Só para aprender, só para ver se eu aprendi, gente, a mexer no sistema aqui. A gente tá com o sistema de... Voltou? Então beleza, então tá tudo certo. Então a gente vê o São Paulo falando da partida agora. O que mais assustou ontem foi de fato a questão do sistema defensivo. E eu venho falando sobre isso aqui. O Atlético nos últimos 3 jogos tomou 7 gols. Tá? Já tinha tomado 5 gols nos últimos 2 jogos. Então assim, é uma média superior a 2 gols aí por partida, né? Algo que preocupa bastante. E ontem o Jorge Sampaoli perguntou, né? Foi questionado, na verdade, e ele respondeu se ele está ou não preocupado aí com o sistema defensivo do Galo. Afinal de contas, Sampaoli, tá preocupado ou não com o sistema defensivo aí do Atlético? No, claro. Justo hablábamos de eso, de que Otimi anteriormente había corregido mucho lo defensivo y le faltaba ofensiva. Ahora también es por característica, ¿no? Porque bueno, jugando Ronnie, Bernard, Dudú, Hulk, son 4 agentes de ataque, y con una mitad de cancha sin Franco, que por ahí nos da más contención. Por ahí el equipo sintió un poco, pero bueno, son situaciones que que como digo, antes nos costaba generar, ahora generamos bastante, pero los rivales nos convierten, y eso es lo que tenemos que corregir en la semana. Tá aí a fala do técnico Jorge Sampaoli, e isso me deixa um pouco mais tranquilo, tá? Porque, de novo, o Atlético, para mim, é muito superior à equipe do Lanús se jogar de forma equilibrada, tá? A gente precisa muitas vezes abrir mão dessa leitura ofensiva para a gente ter um pouquinho mais de equilíbrio no time. Por exemplo, o Atlético hoje, se for jogar da forma que jogou ontem, vamos lá, Dudu não marca ninguém, Hulk não marca ninguém, Bernard não marca ninguém, até esforçado em alguns jogos, tá? Vou deixar bem claro aqui, mas a gente sabe que a principal característica do Bernard não é a marcação, né? Aí você tem um Arana, que até consegue ele fazer a recomposição, mas não é um lateral marcador, né? Olha o tanto de jogador que não marca. Igor Gomes não marca ninguém. Então a gente vê um Atlético defensivamente muito frágil. Ele vai ter que equilibrar isso. Talvez entrar com 3 volantes é uma possibilidade para manter Hulk e Dudu. Talvez entrar com o Rony no lugar do Hulk, né? E aí você consegue manter um meio armador, talvez o Bernard ou o Igor Gomes, se ele gosta tanto do Igor Gomes. O retorno também do Scarpa para a ala é muito importante para dar essa sustentabilidade. Muita gente fala que o Scarpa não sabe marcar, o que não é verdade, tá? O Scarpa marca, e marca bem sim. Talvez não com a mesma intensidade do Rony, a mesma velocidade, né? Porque o Rony é um motorzinho, mas o Scarpa ele sabe marcar muito bem. O torcedor vai lembrar ano passado, e até esse ano também, nos momentos que o Scarpa foi deslocado para a esquerda para fazer a lateral. E ele conseguiu lhe dar uma qualidade defensiva, né? Ele conseguiu equilibrar o time pelo lado esquerdo defensivamente falando, tanto no ano passado, jogando com o Milito, onde o Milito tirou ele da ala, onde ele sempre jogava com o Milito para jogar de lateral esquerdo, e também com o Cuca isso aconteceu, tá? Então o Scarpa não é um jogador que não sabe marcar, não. Ele sabe sim ali fechar os espaços, ele consegue sim fazer essa ala ali com muita qualidade, tá? Então é pensar aí de forma equilibrada, não é
demérito para nenhum jogador, nem para o Hulk, nem para outro atleta que tenha que sair talvez desse time, para a gente melhorar um pouquinho do aspecto defensivo, mas de novo, é buscar de fato o equilíbrio do time, tá? Abrindo mão aí de leituras individuais para a gente melhorar o coletivo do time. Bom, deixa eu trazer aqui, ó, a classificação do Campeonato Brasileiro, porque com a derrota para o Bragantino, o Atlético perdeu uma posição, foi para a 10ª posição aí no Campeonato Brasileiro, perdeu justamente pro Bragantino, falei ontem aqui que era um confronto direto, né, entre Atlético e Bragantino. O Bragantino então ultrapassa o Atlético e o Atlético fica na 10ª posição. Não é um resultado também desesperador, mas para nós que esperávamos, né, um Atlético aí mais equilibrado, realmente é uma situação aí de muita angústia, porque o Atlético está às vésperas aí de uma decisão importante na Copa Sul-Americana, beleza? Bom, deixa eu abrir aqui, ó, que eu vou abrir a live aqui pra gente poder acompanhar um pouquinho do chat, que consegui botar a internet aqui no computador que não estava entrando de jeito nenhum, mas enquanto isso, deixa eu falar para vocês da Brussels, a cerveja oficial de Ronaldinho Gaúcho, para você que curte tomar aquela breja. A Puro Malte Ultra da Brussels é fantástica, te conquista no primeiro golo. Agora, se você não quer, né, tomar aí cerveja porque fica com medo de ter a barriguinha de cerveja, que incomoda bastante quem gosta de cuidar da saúde, temos a Brussels Puro Malte Ultra, 0 açúcar e 0 carboidrato, que tá bombando também, tá? Não perde tempo não. Aproveita aí para conhecer a Puro Malte Ultra. E também temos os energéticos da Brussels. Temos o Energy Drink Superstars, o tradicional. Temos também o Energy Drink saborizado, tem melancia, tem o maçã verde, tem o tropical e também temos o 0 açúcar, beleza? Perde tempo não, bora conhecer os produtos aí da Brussels. O Gabriel tá aqui, ó, vou deixar o like nos 2 canais, obrigado Gabriel, tamo junto e misturado, tá aqui, ó. Tá bonito ver jogar ali na frente, mas está desesperador o time ali atrás. O Sampaoli arruma essa defesa só neste próximo jogo, pelo amor de Deus. Pois é o que eu tô falando aqui. Às vezes, gente, o pessoal acha, o Henrique... Quem chegou aqui agora, né? O Henrique não gosta do Sampaoli, é justamente o contrário. Eu fiz campanha para o Atlético contratar o Sampaoli, gosto demais do argentino e por isso eu me sinto aqui confortável para pontuar aqui erros do Sampaoli. Ele evoluiu muito, o time evoluiu, falei isso ontem na live. O time do Atlético evoluiu demais. Ele conseguiu recuperar jogadores como o Dudu, como o Bernard, como o Hulk, mas infelizmente, talvez até pelo excesso de confiança, ele acabou se perdendo, né, nessa leitura e começou a colocar o time do Atlético muito ofensivo. E isso deixou o nosso sistema defensivo vulnerável. Então é dar um pouquinho mais de equilíbrio para o time, para a gente não perder a qualidade ofensiva, mas também não ficar tão vulnerável como a gente tem ficado nos últimos jogos. Bom, vamos trazer aqui o Hulk, porque o Hulk fez um forte desabafo aí falando sobre a decisão dessa Copa Sul-Americana, inclusive falando que é o jogo da vida dele, tá? Vamos ouvir aí o nosso Hulk, meu amigo, o Hulk que é aí, ídolo da massa atleticana. Fala, Hulk! Cadê o Hulk? Vamos ouvir. Cara, é claro que a gente queria estar melhor no Brasileiro, mas assim, independente da nossa posição no Brasileiro, não vai mudar o nível da responsabilidade que a gente está levando para essa final. Da importância, melhor dizendo, para essa final. A gente sabia que era o jogo desde então, quando a gente... Do segundo jogo em casa, desculpa, contra o Del Valle, né? A gente sabia que era o jogo mais importante do ano, que seria essa final. Claro que precisávamos melhorar no Brasileiro, conseguimos isso, onde a gente consegue jogar mais tranquilo, eu digo, sem tanta pressão com os times lá de baixo, mas levando em consideração que a gente ainda precisa ganhar. A gente sabia que o jogo mais importante seria esse do dia 22 e a gente procurava conversar entre a gente que, cara, vamos esquecer esse jogo, vamos focar sempre no próximo jogo. E quando chegar na final dessa decisão, a gente vai pensar somente nessa final, porque ano passado a gente fez campanhas maravilhosas nas Copas, né? Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Deixamos a desejar no Brasileiro por excesso de confiança nas Copas, por imaginar que vamos ser campeão em uma das Copas, ou talvez nas 2 Copas, onde a gente chegou num momento muito bom contra o Flamengo e acabou perdendo a Copa do Brasil, e ali foi um baque pra gente. Precisávamos recuperar pontos no Brasileiro e depois chegar na final da Libertadores com uma pressão muito grande. O Botafogo confiante, que tinha acabado de ganhar do Palmeiras, e com 2 minutos de jogo a gente ficou com um jogador a mais e não conseguiu lidar com aquele ponto que naquela situação seria positivo pra gente, e acabou ficando negativo porque a gente não soube lidar. Quando eu falo a gente, muitos
muitos culpam só o Milito, muitos culpam só os jogadores que estavam lá dentro, mas assim, é um grupo, futebol é um grupo, quando se perde todo mundo, quando se ganha todo mundo. Então faltou um pouco de maturidade a nível geral, de poder entender aquele momento ali que estávamos com a mais, e acabou nos custando muito caro. Esse ano a gente chega, não vou dizer com mais responsabilidade, porque a gente está sempre responsável por esse tipo de jogos, mas assim, com mais atenção, a antena bem mais ligada, porque se define detalhes, foi o que aconteceu ano passado. Então é foco total. É foco total, é o jogo de nossas vidas. É o jogo, posso dizer até que é o mais importante desde que eu cheguei aqui no Galo, junto com a final da Libertadores que a gente perdeu, então... Tá aí o Hulk falando, né, desse jogo aí importante pela Sul-Americana. Eu tô com o Hulk, é o jogo da vida mesmo, o Atlético tem que encarar dessa forma. Esse jogo vale demais pro Atlético, vale demais, é um jogo que dá pra gente a vaga na Libertadores, e não só isso, né, um campeonato aí internacional, numa temporada muito ruim do Atlético, né. Então é importantíssimo. Betinho, pode deixar na tela, tá? Aí a manchete sempre, sem problema nenhum. Não precisa tirar, não. Mas enfim, é isso. O torcedor falou aqui, uma pergunta interessante aqui do torcedor. O Josef, falando aqui do Igor Gomes, né? Igor Gomes é muito fraco pro Galo. O Gabriel Teixeira falando, não, teve uma pergunta aqui interessante sobre a questão dos volantes. O Bruno Marques que perguntou aqui, ó. Henry, você ainda acha que o Galo não precisa de primeiro volante? Não ficou claro ontem? Bruno, posso te falar com sinceridade? Um primeiro volante não resolveria o problema do Atlético ontem, tá? Se você joga com um time tão aberto como jogou ontem, melhoraria, porque aí você tá pegando um cara que é especialista em marcação, né? Então você consegue melhorar, mas ele ficaria muito sobrecarregado. O problema do Atlético, volto a ressaltar, não é só a questão do primeiro volante. Se formos jogar com jogadores ali com características mais ofensivas, não é um não, nós vamos precisar de dois. Aí nós vamos ter que voltar lá naquele pensamento de Ronaldinho Gaúcho, onde Pierre e Leandro Donizete eram os jogadores ali que ficavam a cargo da marcação, tá? Aí nós vamos voltar uns 10 passos para trás. Se a gente for pensar no futebol moderno hoje, é a estrutura que funciona. O problema do Atlético hoje é que a primeira linha de marcação não existe mais, que funcionou muito bem alguns jogos atrás, não funciona mais. A segunda linha de marcação não funciona mais, o que acaba sobrecarregando os primeiros volantes e também os zagueiros. Era muito normal, Bruno, você vai lembrar disso, em alguns jogos para trás do Atlético, o adversário ficar girando a bola ali, ó, um pouquinho à frente da linha do meio de campo, mas sem conseguir adentrar no sistema defensivo. Por quê? Porque o Atlético estava muito bem encaixado. E mesmo quando o Atlético subia linhas para marcar, o Atlético pressionava muito bem a saída e o adversário tinha muitas vezes ele que se desfazer da bola. O Atlético não tem mais essa marcação. Em alguns momentos ontem no jogo a gente viu isso. O Atlético pressionar lá em cima, linhas altas, o Red Bull Bragantino perder a bola. Só que está ficando cada vez mais raro. Por quê? Porque nós não temos jogadores com essas características. Tá? Então é abrir mão do conceito se quiser jogar sem primeiro volante. Se quiser jogar aberto do jeito que está jogando, aí nós vamos ter que trazer, não é dois volantes, tá? De marcação. Então é uma questão de leitura tática aí que o Sampaoli infelizmente está se perdendo. Eu fico triste porque eu sou muito fã do Sampaoli, mas, de novo, né, não é dessa forma que você faz o futebol moderno. Você precisa muitas vezes abrir mão das suas convicções para colocar um time ali mais marcador, vamos colocar assim. Bom, vamos para a próxima pauta, mas antes quero falar para vocês da Escola Reis, que ontem foi campeã de novo da Copa Ouro. Salva de palmas aí para os nossos garotos do Sub-10, que ontem venceram, né, e foram campeões. Se eu não me engano, venceu o Colorado, não foi isso, Roberta? 1-0, gol do Lucas Raio, que tá arrebentando, hein, Lucão? Tá jogando muita bola, fomos campeões ontem da Copa Ouro e também fomos campeões do Sub-8 ontem, vencendo a equipe do Synthetic Ball nos pênaltis. Foi bacana demais, 4-2 nos pênaltis. Então o Reis levantando mais 2 títulos esse final de semana, os 2 que disputou, levou os 2. Essa é a eficiência do Reis. Então se você quer estar no melhor lugar, inclusive vai ter pré-temporada agora no início do ano, de 5 a 30 de junho, onde você vai fazer ali um trabalho intenso de pré-temporada, janeiro, né? Para chegar arrebentando no início da próxima temporada, beleza? Tamo junto e misturado. Entre em contato no nosso Instagram, Reis _ Escola de Futebol. Bora pra lá conhecer, que você vai realmente se encantar com o trabalho que a gente faz por lá. Bom, vamos para a próxima pauta, trazer aqui o Santino Andino do Godoy Cruz. Pois é, nós apuramos essa informação há pouco tempo atrás. Vou trazer para vocês aqui a resposta de uma pessoa do Galo, mas antes quero trazer aqui o jornalista Jorge Nicola, porque o Jorge Nicola também fez um vídeo aí analisando a possibilidade do Galo contratar
o jogador. Vamos ouvir aí o jornalista Jorge Nicola. Registrando um acontecimento desse sábado na Argentina que pode implicar em mudanças, novidades no futebol brasileiro, incluindo o Clube Atlético Mineiro. No sábado, o Godoy Cruz foi rebaixado para a segunda divisão do futebol argentino, algo que não acontecia com o Godoy Cruz há 17 anos. O time fez campanha horrorosa, só 12 pontos conquistados depois de 16 jogos, 1 vitória, 9 empates e 6 derrotas. E a implicação vem agora, Santi Andino, atacante argentino de 20 anos de idade, que deixou excelente impressão nos dirigentes do Atlético. Nos confrontos de Sul-Americana entre Atlético e Godoy Cruz, não fica para a próxima temporada, a decisão está tomada. Godoy Cruz vai precisar de dinheiro por conta desse rebaixamento e o Andino é tratado hoje como uma grande joia do clube. Contrato só até dezembro de 2026, está avaliado em 5 milhões de euros e o Godoy Cruz vai procurar a melhor oferta para negociar o jogador, que em 2025 disputou o Sul-Americano e o Mundial Sub-20 com a camisa da seleção argentina, enorme potencial, muito talento e um gol marcado no confronto de ida contra o Atlético na Arena MRV. Ele abre o placar, o Atlético acaba virando e vencendo por 2-1. Temporada atual com a camisa do Godoy Cruz de 30 jogos, 6 gols e 3 assistências, atacante de lado de campo, driblador, bom finalizador e que deixou excelente impressão. É alguém para o Galo estar de olho. Tá aí para vocês aí a palavra, né, a informação aí do jornalista Jorge Nicola. Agora tem alguns pontos importantes, tá, sobre o Santino Andino. Primeiro ponto, que é importante trazer para o torcedor. Segundo o Tanaka, o Atlético vai atacar o futebol sul-americano, tá? Então é um mercado que o Atlético vai atuar nele. E aí, quando você pega, por exemplo, a informação que eu vou trazer para vocês aqui agora, porque nós conversamos recentemente com uma pessoa da diretoria do Atlético para falar sobre o Santino Andino, para questionar, pô, um cara de qualidade, vocês não pensam na contratação dele não? E a resposta foi a seguinte, tá? Abre aspas, é um ótimo jogador e, segundo informações, já tinha proposta alta do futebol europeu. Isso aqui a gente trouxe no dia 8 de setembro, tá? Então não tem tanto tempo assim que a gente conseguiu apurar essa informação. Essa, inclusive, oferta foi feita pelo Olympiacos da Grécia, 7 milhões de euros pela contratação do Santino Andino. Agora, vale ressaltar que com a situação aí do Godoy Cruz, né, eles devem, de fato, negociar o jogador, tá? Então é um jogador, não sei vocês, eu acho que 7 milhões de euros não é um valor ruim não. Para um atleta que tem passagem pela seleção, entendeu? Então é um jogador aí de qualidade, jovem, que nessa temporada disputou 30 jogos com 6 gols e 3 assistências, nem é um número tão fantástico assim, mas num time que acabou aí, né, tendo uma temporada muito ruim. Então você pega um jogador de qualidade e coloca num time ruim, às vezes ele também não consegue se destacar tanto. Agora é um jogador de muita qualidade, com passagem aí por seleção, né? Tem 20 anos de idade, tá? 20 anos de idade, tem contrato até 31/12/2026 e está avaliado pelo site alemão Transfermarkt em 5 milhões de euros. Eu acho um jogador muito interessante. Eu acho que vale a pena a contratação. É um jogador que agregaria muito ao Galo e não é tão caro assim, tá? É caro, não é barato. A gente está falando de um jogador de 20 anos argentino com passagem por seleção de base, enfim. Mas é um jogador de muita qualidade, né? Que vale investimento. Não é igual, por exemplo, o Júnior Santos, que você paga 8 milhões de euros e paga 2 milhões de salário. O Santino Andino viria num salário baixo, tá? Viria num salário aí bem dentro da realidade do Atlético. Então você às vezes gasta uma grana num jogador um pouco mais alta, mas você tem um jogador ali com salário mais baixo, um jogador jovem que você pode revender, fazer uma grana em cima dele ainda, né? Então vale muito a pena a contratação, tá? Vale muito a pena. O Edmar tá aqui no chat aqui, ó, colocando um contraponto. Pavão também jogou pela seleção, disputou a Copa do Mundo, tá? Bem mais do que o Santino Andino. Mas eu acho que, Edmar, são comparações assim, é óbvio, né? Que a gente tem que estar atento a essa questão, não é só jogar pela seleção que vale alguma coisa, mas a gente viu o Santino Andino jogar, né? Ele tem 20 anos. É um jogador arisco, a cara do Atlético, que vai pra cima, habilidoso. É um jogador muito perfil SAF, tá? Para revenda, então é um cara que a gente poderia inclusive fazer grana nele, beleza? Deixa eu agradecer a participação do torcedor, gente, vamos deixar o like, nós estamos com mais de 200 pessoas ao vivo nesse momento, deixa eu ver a questão dos likes aqui, tô dando um F5
Pra mim tá aparecendo aqui 45 likes, é muito pouco. Deixa eu ver aqui, atualizando aqui. 87 likes, tá de brincadeira. O Galo perdeu ontem, tá todo mundo desanimado. Mas bora deixar o like, aproveita também para se inscrever no canal e não vai embora não, tá? O YouTube tá deixando para vocês aí o último vídeo com informações. Tira a manchete para mim, por gentileza, Roberta. Nós também estamos separando aí para você um vídeo especial. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, o Eu Acredito e o Notícias do Galo. Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado, até a próxima, valeu, massa, fui, tamo junto, hein?